O Dia da Consciência Negra é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, ou seja, 20 de novembro de 1695. Zumbi ganhou o respeito e admiração de seus compatriotas quilombolas devido suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimentos de estratégia militar. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, se aproximou do até então líder dos Palmares, Ganga Zumba, tio do Zumbi, com uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade para todos os escravos fugidos, se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder do Quilombo de Palmares. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar uma invasão ao Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares, um de seus comandantes, e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto. Apunhalado, resiste, mas é morto com mais outros 20 guerreiros. Sua cabeça foi exposta em praça pública no Pátio do Carmo, em Recife, visando desmentir a crença da população sobre a lenda de Zumbi ser um ser imortal. O fim da escravatura. Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que determinava o fim da escravidão. Mas como sabemos ainda hoje, existem as consequências desse terrível passado de nossa nação brasileira. Os negros não foram os únicos escravizados ao redor do mundo. De fato, a escravidão existia já há muito tempo. Algumas nações da antiguidade tornavam seus prisioneiros de guerra em escravos, e isso não tinha nada a ver com cor. Inclusive a palavra slave do inglês vem de eslavo, pois os eslavos foram muito escravizados em tempos passados, tornando-se de certa forma sinônimo de escravo. Mas no caso dos negros africanos pode-se dizer que houve uma grande investida com o objetivo bem específico de escravizá-los. Navios iam até a África com o objetivo de trazê-los para trabalho forçado. De acordo com John Thornton, os europeus geralmente compravam pessoas escravizadas, que eram capturadas em guerras endêmicas entre os estados africanos. Alguns africanos negociavam outros africanos prisioneiros de guerra e vendiam-os para os europeus. Mas quando se trata de história, minha dica é nunca acredite em tudo que você lê por aí. Bem, seja como for, o fato é que mesmo a escravidão tendo sido abolida, o preconceito racial existe até hoje em pleno século XXI. A situação do negro nos dias de hoje. Em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida no Brasil, mas como dizem, toda ação tem uma reação, e as consequências da escravidão dura até hoje. Veja a seguir alguns fatos e estatísticas sobre o negro no nosso país na atualidade. Otair Fernandes, doutor em Ciências Sociais e coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A realidade do Brasil ainda é herança do longo período de colonização europeia e do fato de ter sido o último país a acabar com a escravidão. O professor ressalta que, mesmo após 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. A questão da escravidão é uma marca histórica. Durante esse período, os negros não tinham nem a condição de humanidade. E, pós-abolição, não houve nenhum projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. Taxa de analfabetismo é 2 vezes maior entre os negros. Renda dos negros é 40% menor que a dos brancos. No Brasil, a população negra é mais atingida pela violência, desemprego e falta de representatividade no mercado de trabalho. Pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais vulneráveis ao assédio moral, afirma o Ministério Público do Trabalho.
Só alcançaremos uma equiparação salarial entre negros e brancos em 2089, 200 anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Isso se a desigualdade continuar diminuindo no ritmo que está, alerta a diretora executiva da Oxfam. A conta é feita com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Tratam-se de 622 mil brasileiros privados de liberdade, mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. Mais da metade, 61,6%, são pretos e pardos, revela o levantamento.